Nessa questão 11, aqui temos a pergunta de qual é a soma dos 500 primeiros números inteiros positivos. Então, isso aqui é uma PA, e ele quer saber essa soma de 500 números, que seria 1 mais o 2 mais o 3 mais assim sucessivamente até o número 500. E para resolver isso, a gente vai reescrever o que está ali em cima, novamente. Só que a gente vai começar do 500. Então, 500 mais 499, faz sentido, né? Mais 498. Mais assim sucessivamente até 1. Por que isso? É porque a gente vai somar essas duas coisinhas aqui, que são bem grandes. A gente vai somar. Vou colocar aqui em destaque a soma. Porque, assim, vejam que se a gente soma duas... Tá difícil aqui. Duas. Se a gente soma isso com a mesma coisa, olha o que acontece. Aqui vai ficar duas vezes a soma que a gente quer, né, que é a soma dos 500 primeiros números positivos. E do outro lado, vai acontecer algo muito interessante, porque somando 500 com um 1 aqui em cima, fica 501. Somando o 499 com 2, fica 501 também. Somando o 498 com 3, fica 501. Mais isso vai acontecer com todos os outros números até o final, porque o 1 mais o 500 lá de cima dá 501 também. E a gente sabe que todos os números deram 501, pelo visto. Então, como são 500 números na nossa soma, então nós vamos ficar com 2. Nossa soma é 2 vezes a soma dos 500 primeiros números, igual a 500 vezes o 501. Que dividindo os dois lados aqui por 2, né? Aqui fica 250 vezes 501. E 250 vezes 501 é um número bem grandinho que, na verdade, é 125.250. Daria para fazer aqui também, só que não tem espaço. 125.250, que, se não me engano, era a última, uma da penúltima alternativa. Enquanto isso, utilizar a fórmula de soma para PA é a mesma coisa que fazer isso daqui. Se você fizer, se você fizesse isso aqui, ao invés de 500, fizesse com a soma de n números, você acharia a fórmula para a soma de PA. Na questão 12, aqui pergunta a sequência seguinte é uma progressão geométrica. Observe: 2, 6, 18 e 54. Determine o oitavo termo dessa progressão. Vamos ver então. O primeiro termo é 2. E aí depois vem o 6. Basicamente, está multiplicando por 3. E isso parece se repetir, porque depois vem o 18, fazendo a mesma coisa. E depois vem o 54, que é a multiplicação por 3 novamente.
Então, o que a gente pode perceber? Que isso é uma PG de razão 3, que a gente vai colocar aqui Q, né, como razão 3. E o primeiro termo, que é o A1 aqui, é o 2. Então, o que a gente faz com isso? Percebam que o termo geral, AN, qualquer termo, ele é definido por 2 vezes 3 elevado. Por exemplo, o primeiro é 2 apenas. Então, aqui teria que ser zero. O primeiro termo, então, aqui em cima teria que ser zero. Aí o segundo termo é 6, então aqui tinha que ser 1, para 2 vezes 3, 6. O segundo termo é 18, então aqui teria que ser... O terceiro termo é 18, então aqui teria que ser 2, porque aí 3 elevado a 2, 9, vezes 2, 18. O quarto termo deveria ser 3, porque 3 elevado a 3, 27, vezes 2, 54. Então, o número que fica aqui em cima parece ser o número do termo menos 1, porque o primeiro é 0, o segundo é 2, o segundo é 1, o terceiro é 2 e o quarto é 3, que tem que ficar aqui em cima. Então a gente meio que descobriu o termo geral para essa PG. E aí agora a gente vai usar ela para descobrir o do oitavo termo, que é o oitavo é 2 vezes 3 elevado a 8 menos 1 aqui em cima. Ok. Então, o oitavo termo é igual a 2 vezes, vamos descobrir aqui, 3 2 vezes 2187. Então, a 8 é 4.374, que eu acho que era a primeira resposta. Só utilizei a calculadora rapidinho nessa para podermos agilizar. Fiz ali o 3 elevado a 7, mas normalmente na prova a gente vai ter só papel mesmo para fazer isso. Demora um pouquinho, mas como a gente já está no caminho para a resposta, tá tranquilo. Na questão 13, aqui diz: sabendo que uma PG tem A1, 4 e razão 2, determine a soma dos 10 primeiros termos dessa progressão. Então a gente vai fazer algo parecido com o que a gente fez na soma da PA, só que aqui é diferente. O que acontece é a soma dos 10 primeiros termos. E aí a gente vai pegar do primeiro termo, que é o A1, mais... Lembram como é que é? A1 vezes Q, o segundo. Porque o primeiro é vezes a razão elevado a zero. Então aqui fica só o primeiro termo mesmo. Aí o segundo é o primeiro termo vezes Q ao quadrado. E assim por diante, até A1 vezes Q elevado a 9. E agora, aqui embaixo, a gente não vai escrever a mesma coisa igual a gente fez na PA. Aqui embaixo a gente vai escrever a soma multiplicada pela razão. Então, o primeiro termo vai ficar multiplicado pela razão dessa vez. O segundo vai ficar multiplicado também. Então, é aquilo ali que está em cima multiplicado por Q em ambos os lados. Até o último, até o final. O último fica como
A1 vezes Q elevado a 10. E o que a gente vai fazer com isso? A gente vai, também diferente da PA, não vamos somar, nós vamos subtrair essas duas progressões aqui que a gente escreveu. E como é que vai ficar isso? Tá difícil fazer essa linha aqui. A gente vai pegar e subtrair elas. Por exemplo, o A1 não tem nada igual ao A1 lá embaixo. Então, ele não vai ser subtraído. Só que, vejam, o A1 vezes Q aqui tem o A1 vezes Q aqui. Então, aqui é zero. Vai zerar os dois. Aqui também, A1 vezes Q ao quadrado. A1 vezes Q ao cubo. Vai ter um lá. Até esse A1 vezes Q elevado a 9, tem um A1 vezes Q elevado a 9 aqui embaixo, só que eu não escrevi. Está dentro desses três pontinhos. Tudo isso aqui vai se anular. Só que lá em cima não tem um A1 vezes Q elevado a 10 para anular o que está aqui embaixo. Então as únicas coisas que vão sobrar são essas que estão dentro das coisas que eu circulei. Então a soma dessas duas, a subtração da que está em cima menos a que está aqui embaixo vai ficar basicamente a soma dos 10 primeiros termos que a gente quer menos Q vezes a soma dos 10 primeiros termos, A1 menos A1 vezes Q elevado aos 10 primeiros, elevado a 10. Aqui tem a soma de 10 primeiros termos nos dois fatores aqui da subtração, nos dois, em tudo. Então a gente pode deixar em evidência como é que fica 1 menos Q. E do outro lado tem A1 em todos, então a gente pode deixar também em evidência A1 vezes 1 menos Q elevado a 10. Então, a soma dos 10 primeiros termos da nossa PG é basicamente A1 vezes 1 menos Q elevado a 10, dividido por aquilo ali que está do outro lado, que a gente passa dividindo, está multiplicando, a gente passa dividindo, 1 menos Q. É basicamente assim que a gente iria meio que provar a soma de n termos em um APG, mas a gente usou aqui para fazer a questão mesmo. Então, ou você pode decorar a fórmula, ou você pode saber como ela funciona mesmo, saber como prová-la. Então, agora a gente vai usar o que a gente descobriu aqui, substituindo os valores, para poder resolver a questão. Então, a gente sabe que a gente quer a soma dos 10 primeiros termos, e que A1 é 4, e que a razão é 2. Então, é 2 elevado a 10 aqui. E embaixo é 1 menos 2. Então, isso vai dar... O que tá lá a parte que está em cima vai dar... Quanto? Vamos pegar aqui a calculadora. Rapidamente. Vou utilizá-la aqui. O 2... não estou achando a potenciação aqui. Vezes 2, vezes 2. 2 elevado a... Não tem potenciação nessa calculadora. 2 elevado a 2. Não tem potenciação aqui. Calculadora. 2 elevado a 2. 1 menos 2. 4 vezes 4 vezes 1 menos 2 elevado a 10.
menos 4.092 em cima. Então, a gente já tem aqui a resposta praticamente menos 4.092 sobre menos 1. Então, a soma dos 10 primeiros termos é, na verdade, 4.092. E essa é a nossa respostinha. Agora, a nossa questão 14 fala: uma confecção produzia diariamente 200 calças. Após a contratação de 20 costureiras, a fábrica passou a produzir 240 calças. Quantas costureiras trabalhavam nessa confecção antes da contratação? Então, vamos colocar aqui 200 calças. Vou colocar CA para calças. CA calças. E 20. E na época que eram 200 calças, a gente não sabe qual era o número de costureiras, então vou colocar que era X costureiras. Vou colocar CO aqui, só para a gente saber. E depois, quando contrataram mais 20 costureiras, isso quer dizer as que já tinham, né, que eram X, mais 20 costureiras. A gente tem 240 calças sendo produzidas. Então, como isso aqui, com certeza, quanto mais calças, quer dizer que tem mais costureiras produzindo, então a relação é diretamente proporcional. Então, a regra de 3 a gente vai aqui multiplicar cruzado. Então, vai ficar 200 vezes x mais 20 igual a 240x. Ops. A gente já pode cortar esses zeros aqui, né? Dividir os dois lados por 10 e multiplicar ali 20x mais 20 vezes 20, 400, igual a 24x. E aí, deixando todos o x, isolando o x, a gente tem 4x, né? Passando lá, 24 menos 20, 24 menos 20 é igual a 4x, igual a 400. Ou seja, x é igual a 100, né? Porque se a gente divide os dois lados por 4, a gente vai ter de um lado o x e de outro lado o 100. Então a gente agora sabe. Antes de serem contratadas as 20 costureiras, tinham 100 costureiras originalmente. Agora na questão 15, diz: um menino avista o ponto mais alto de um morro conforme a figura abaixo. Considerando a distância de 500 metros da base do morro, calcule a altura h deste ponto. Então, a gente vai primeiro. A gente tem um triângulo retângulo, que ele é deste tamanho. Ele é tamanho x aqui, que eu vou considerar. X metros, e aqui é 500 metros. Sendo que aqui tem ângulo 20 graus. E aí a gente quer saber quanto que é esse x que esse menino está vendo. Então, o x que ele está vendo, se a gente utilizar tanto 500 quanto x ali, a gente vai utilizar a tangente do ângulo de 20 graus. Então, a tangente de um ângulo é o cateto oposto, que seria o x, sobre 500, que é o cateto adjacente. E a tangente de 20 graus é 0,36. Então, aqui a gente já tem praticamente o valor de x. X é igual a 500 vezes 0,36, que é basicamente 5 vezes 36,
que é um que é 180. E aí a gente tem esse valor de x, mas esse valor de x ele não corresponde ao h. O h, aquele valor h ali, corresponde ao o valor h corresponde à altura do menino, mais o x. Então, o A aqui é a altura do menino. Então, a altura do menino é 1,3 mais o x, que é 180. Logo, o h é 181,3 metros, o tamanho daquele morro que ele está observando por algum motivo que a gente não sabe. Então, essa é a resposta. Agora a questão 16. Na questão 16, diz: o triângulo isósceles é um tipo de triângulo que possui dois lados iguais e, consequentemente, dois ângulos iguais formados com a base. Observe a figura abaixo e determine a medida dos lados congruentes desse triângulo. Bom, aqui deu vários ângulos e um lado, né, o maior lado, 6 centímetros, e esses dois lados aqui eles são iguais, certo? Esse lado aqui ele também vale x, apesar de eles não terem colocado aqui na figura. Então, um jeito que eu achei interessante seria transformar isso em um problema de triângulo retângulo, que seria o que a gente já tinha feito, por exemplo, com o outro da questão anterior. Então, a gente vai pegar aqui só metade desse triângulo, só aqui, ó. Vamos cortar ele, e aí vai fazer um ângulo aqui de 90 graus, e ele é o nosso triângulo retângulo. E aqui então vai ser 60 graus, porque a gente cortou aquele ângulo de 120 no meio. Aqui vai ser 30, porque permanece a mesma coisa. E aqui 90 graus. E aqui a altura desse triângulo, que eu vou colocar como y. Embaixo vai ser 3 centímetros, já que a gente cortou o 6 ali também no meio. E aí agora a gente quer saber quanto que vale o x ali, né? Então, a gente vai usar do nosso conhecimento de ângulos notáveis para descobrir isso. Por exemplo, a gente vai usar o seno de 30 graus. Perdi um pouco aqui o fio da meada, mas que é o cateto adjacente, que é o 3, o seno aqui desse ângulo, sobre a hipotenusa, que é x. E o seno de 30 graus é raiz de 3 sobre 2, que é igual ao 3 sobre x. Isso, vamos continuar aqui embaixo, é igual a 6 igual a x raiz de 3. Então, quer dizer que x é igual a 6 sobre raiz de 3. Agora a gente vai utilizar outro conceito que se chama que a gente multiplica em cima e embaixo, racionalizar, né? Em cima e embaixo por raiz de 3. Então, a gente multiplica as duas partes da fração por raiz de 3. É a mesma coisa que está multiplicando por 1, porque raiz de 3 sobre raiz de 3 é 1. Então, a gente não vai estar mudando em nada. Isso aqui é igual a x. Então, o que fica aqui em cima? Fica 6 raiz de 3 sobre 3 igual a x
E 3 dividido por 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, finalmente, a gente tem que x é igual a 2 raiz de 3. E essa é a nossa resposta. Teria maneiras mais simples de fazer, talvez, utilizando a tangente do 30 ou usando os ângulos notáveis, né? Você utilizaria o que você achar mais fácil dentro dessa questão, já que a gente tem tanto o ângulo de 30 graus quanto o ângulo de 60 ali para serem utilizados. Agora, nessa questão 17 diz: nesse EP, o raio da semicircunferência do centro E mostra a figura abaixo, determine o valor da área mais escura e assinale a opção correta, sendo que o número π é igual a 3. Então, vamos utilizar aqui, marcar aqui na figura. Esse ED aqui, ele também é o raio da figura. Então, não sei se dá para ver aqui, esse ED ou o AE também são raios da figura. Então, se a gente descobrir o tamanho dessa parte aqui embaixo, a gente consegue descobrir facilmente o raio da figura. Aqui a gente tem um triângulo retângulo, a gente pode descobrir então a parte de baixo aqui por isso. Nós temos o 3 ao quadrado mais o BC que a gente quer descobrir ali, ao quadrado. Ele é igual a 5 ao quadrado. Então, 3 ao quadrado, 9, e 5 ao quadrado, 25. E esse BC aqui vai levar uma raiz lá para o outro lado. A raiz de 5 ao quadrado menos 3 ao quadrado é 25, menos 9, 16. Então, raiz quadrada de 16, 4. Porque 4 vezes 4 é 16. Então, aqui embaixo a gente acabou de descobrir que vale 4 centímetros. Então, quer dizer que ali vale 2 centímetros. E aqui também, 2 centímetros. E aqui também, 2. Tudo vale 2, que é o raio dessa semicircunferência. O raio R da semicircunferência é 2 centímetros. Agora, a gente vai calcular essas áreas que a gente quer. A área da semicircunferência é metade de uma circunferência, que é normalmente πr ao quadrado. Só que nesse exato momento é πr ao quadrado sobre 2. E como r é 2, a gente vai substituir o π aqui. A questão deu que é 3 vezes 2 ao quadrado sobre 2. A gente vai dividir esse 2 ao quadrado por esse 2, dá 2. Então, nós temos 3 vezes 2, 6 centímetros quadrados só da semicircunferência. Vamos deixar esse valor guardado, porque a gente ainda tem mais outra parte para calcular. Certo? Então, embaixo, nós temos um retângulo, que é 3 vezes 4, a área dele, só que a gente só quer a metade, que está cortada ali na diagonal. Então, dividir por 2. Então, vai dar 6 centímetros quadrados também. Então, os dois deram 6 centímetros. Então, a área total ali pintada é 6 mais 6, que vai dar 12 centímetros quadrados. E que é a resposta da nossa questão. Agora, nessa questão 18, é outra questão de geometria, diz: Márcia gostaria de 2 vasos de madeira idênticos para decorar a entrada de sua casa. Por só conseguir comprar um do que mais gostou, ela decidiu contratar um marceneiro e construir outro vaso com as mesmas dimensões. O vaso deve ter 4 faces laterais
em forma de trapézio isósceles, e a base é um quadrado, sem levar em consideração a espessura da madeira. Quantos metros quadrados de madeira serão necessários para reproduzir a peça? Então ela só quer saber a área necessária aqui de madeira, né? Sei lá, para usar um forro ou algum tipo de coisa, sei lá. Então, embaixo é um quadrado, como já dito. Aqui não tem as alternativas, mas as alternativas estão em metros. Então eu já vou convertendo aqui. Por exemplo, embaixo é um quadrado, e o quadrado é o lado dele vezes o próprio lado. Vou até colocar aqui. Embaixo desse vaso seria assim. Então, a área desse quadrado é o lado vezes o lado. Aí nós temos a área. Então, vai ser o 0,19 vezes o 0,19, que corresponde a 0,19 ao quadrado. Mas só que ainda nós temos a área dos trapézios que tem ali. E esses trapézios são 4 faces. Se a gente vê de baixo, a gente vê isso. Tem 1, 2, 3, 4 faces. Então, a gente vai colocar essas 4 faces aqui na conta também. Como é que a gente calcula a área desse trapézio? Normalmente é base maior, que é o 0,27, mais a base menor, que é a 0,19, vezes a altura desse trapézio, que é 0,3, dividido por 2. E a soma dessa área total necessária aqui, se a gente fizer as continhas, é 0,31 e mais alguma coisa. Então, é basicamente isso. Eu esqueci agora a alternativa, né? E não estou conseguindo calcular aqui no sem sair daqui. Então já vamos continuar. Tipo, tá faltando alguma coisa que é 4 vezes. Isso aqui é um lado só. Já errei. Mas não tem problema, a gente volta e conserta. A gente coloca ali, é 4 vezes, são 4 trapézios, eu calculei de um só. A área de apenas um. A gente volta e conserta. 4 vezes centímetros quadrados. Agora, a questão 19. A gente tem aqui uma figura com retas que são paralelas e interceptadas por duas retas transversais U e V, e determinar o ângulo x. Essa aqui a gente precisa saber das propriedades de ângulos, por exemplo. Entre essas duas concorrentes, esse ângulo aqui vai ser igual. E o que mais? Esse ângulo de 110, ele é igual ao terno interno dele aqui, que é 110 também, isso tudo, só que aqui está só 80. Então, 110 menos 80, então essa parte aqui vai ser 30. E aqui, o restantezinho vai ser 70. Porque tudo isso tem que dar 180, né? Então aqui tem que ser 70. Porque aí é 30 mais 70, 100, e 100 mais 80, 180, vai dar essa meia volta aqui. E esse aqui, esse alterno interno, o alterno interno com esse de 70 é esse daqui de cima. Então eles vão ser iguais, essa propriedade. A gente utiliza. E a soma de todos os ângulos dentro de um triângulo sempre vai dar 180. Então, 70 mais 80, 150. 180 menos 150, 30. Aqui vai dar 30 graus. E então, 180 menos 30 é igual a 150. Então, x é igual a 150 graus. O que eu fiz aqui, né? Dentro do triângulo, o que eu tinha dito é que
Dentro de um triângulo, a propriedade é que a soma de todos os ângulos dentro de um triângulo é 180. Então, somar o que a gente estava precisando, que era o x, vou falar aqui, opa, x não, né? Já existe. Um y, que seria esse aqui, y, mais 70 mais 80, iria dar 180. Então, se a gente resolve essa equação, nós ficamos com 180 menos 80, 100, e 100 menos 70, 30. Por isso que eu coloquei 30 graus ali. Então, a nossa resposta é 150 mesmo. E agora eu vou dar um leve corte, porque o restante das questões está em outro arquivo. Então, até. Na questão 20 agora, a gente vai ver um pouco sobre polígonos. Antes de entrar na questão mesmo, vamos relembrar a classificação. Polígonos aqui regulares, vou fazer um quadrado aqui, supostamente é um quadrado, finjam que é um quadrado. É um polígono regular, porque ele tem todos os lados e ângulos congruentes iguais. Então ele é regular. Um polígono irregular seria um triângulo com dois lados maiores, com dois lados menores, quer dizer, e um lado maior, porque ele tem esses dois ângulos aqui iguais. E até esse ângulo diferente. Lembra da outra questão que a gente fez, que era com um triângulo dessa forma, isósceles? Ele é um irregular. Vou colocar menor aqui em cima, talvez. Irregular. Ele é irregular. Já convexo seria um... Vamos ver. Fazer outro triângulo aqui, né? Só que finjam que esse é regular, tem todos os lados iguais, todos os ângulos iguais. Para ele ser convexo, ele é convexo. Porque se você fizer retas dentro dele, nenhuma reta vai ficar com pontos fora dentro dele. Todos os pontos dessas semi-retas vão ficar dentro dele. Agora, um polígono não convexo, por exemplo, vamos fazer um côncavo, que ele é aqui, ó, para dentro, parecendo uma bandeirola de São João. Ele é não convexo. Por quê? Porque se a gente fizer aquelas retas novamente aqui, por exemplo, se eu fizer essa, todos os pontos estão dentro. Essa, todos os pontos estão dentro. Mas se eu faço essa reta, existem pontos dentro e fora da reta. Fora e dentro, dentro e fora da reta. Então, isso é um não convexo. Aí agora, com esse conhecimento, a gente já pode fazer as questões. Essa questão que diz: o polígono podem ser classificados como convexos, não convexos, regulares e não regulares, ou irregular também, tanto faz. A respeito dessa classificação, assinale a alternativa correta. O polígono é dito convexo quando possui todos os lados iguais. Falso, mentira. Um polígono é dito convexo quando ele é fechadinho, quando você passa retas por ele e todos os pontos da reta estão dentro dele. Um polígono é dito convexo quando possui todos os ângulos iguais. Falso. Isso seria mais um regular do que um convexo. Convexo é esse lance de ser fechado e ter os pontos, os pontos de uma reta que passa por ele tudo dentro, certo? Um segmento de reta. A C, ela é um pouco capciosa. Ela é um pouquinho... É um pouco uma pegadinha, porque diz que um polígono é regular quando possui lados congruentes. Não necessariamente, porque pode existir algum polígono que tenha ângulos
porque precisa ter ângulos e lados. Então, essa seria incorreta. Um polígono é convexo quando qualquer segmento de reta que possui extremidades em seu interior não possui pontos fora dele. Isso que a gente tinha dito antes, então essa é a correta para convexos. Um polígono é dito regular quando o segmento de reta que possui extremidades em seu interior possui pontos fora dele. Isso aqui é exatamente o contrário de convexo, é o de não convexo. Certo? Que é como a gente tinha dito. Então aqui é não convexo. Agora, nessa questão 21, é uma questão do Enem, eu acho que é a única questão do Enem do testezinho, então, que diz que a siderúrgica metal nobre produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralelepípedo retangular, que está escrito aqui. De acordo com as dimensões indicadas na figura que segue, o produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza. Qual grandeza? Então, aqui multiplica a altura. Tá, vamos fazer então. Existem dimensões, né? Meio que com dimensões. A primeira dimensão, vamos dizer que é a 1D, uma dimensão, é o comprimento. É o comprimento não, é o comprimento. E ele, o comprimento, pode ser medido em, por exemplo, metros. Por exemplo, 1 metro, 3 metros. É o comprimento até sua altura. Sua altura é uma medida de comprimento. Então, é uma dimensão. A segunda dimensão seria multiplicar o comprimento em metros por outro comprimento, que é em metros também. Vou tirar esse dali. Então, a gente teria uma área aqui, que seria em metros quadrados, que é a multiplicação, como eu disse, de dois comprimentos, por assim dizer. Aí nós temos uma área. E a terceira dimensão é o volume, que seria a multiplicação dessa área que a gente tinha por mais um comprimento ainda. Então, a terceira dimensão, vou fazer um B aqui mais bonito, seria basicamente isso aqui. Seria um paralelepípedo, que ele é o de terceira dimensão. Porque a gente pegou essa área aqui, nossa, e multiplicou por um outro comprimento. E aí ficou com um volume, que é medido normalmente, por exemplo, em metros cúbicos. Por isso que se a gente multiplicar meio aqui vezes 1,3 vezes 2,5, nós vamos ter metros cúbicos, que é uma medida de volume. Massa é uma grandeza, mas não corresponde aqui, não faz sentido. Superfície não é, porque aí teria que ser a área de todas as faces. Capacidade. Capacidade não é uma grandeza, aqui uma medida de grandeza. Capacidade é outro tipo de coisa. E comprimento não é, né, igual a gente viu, se fosse em uma dimensão, mas aqui é em três dimensões. Então vai ser volume mesmo. Na questão 22, nós temos uma função quadrática que é dada por f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c, com b e c reais. Se f de 1 é menos 1 e f de 2 menos f de 3 é igual a 1, o menor valor de f de x pode assumir, quando x varia no conjunto dos números reais, é igual a... Vamos ver então. A gente vai substituir agora o f de 1, né? Quando a gente substitui o f de 1 aqui, vai dar menos 1, como está escrito, tem que dar menos 1. E a gente vai substituir o x por 1. 1 ao quadrado mais b vezes 1 mais c, que é igual a... Então, a gente vai ter aqui b mais c. Opa! Vou colocar uma setinha aqui, ficou melhor.
b mais c, a gente passa esse 1, que 1 ao quadrado vai dar 1, passa para lá negativo, b mais c igual a menos 2. Então, a gente já tem aqui uma informação, que é o b mais c igual a 2, menos 2. E segundo é que o f de 2 menos f de 3 é igual a 1. F de 2, quando a gente substitui, vai ficar 2 ao quadrado mais 2b mais c. Só que isso aqui é menos o f de 3, que a gente substitui 3 ao quadrado mais 3b mais c, que é igual a 1. Isso tudo vai dar 1. Então, 2 ao quadrado é 4, menos 3 ao quadrado, que é 9. 4 menos 9, menos 5. 2b menos 3b, menos b. C menos c é 0. Então, não vai ter c mais. Igual a 1. E quando a gente passa o menos 5 para lá, nós temos menos b igual a 6. Então, b é igual a menos 6. Se a gente substitui naquela primeira que a gente tinha descoberto, nós vamos ter que 1 e 2, juntando 1 e 2 aqui, a gente tem que menos 6 mais c é igual a menos 2. Então, a gente descobre que c é igual a 4. Agora, a gente só substitui na equação, que fica x, f de x é igual a x ao quadrado, opa, apertei o botão, x ao quadrado mais menos 6x mais 4. E aí, a gente calcula o y-vértice dessa função, que é menos delta sobre 4a. Então, o y-vértice é igual a delta. O delta é b ao quadrado ali. Ops. Vai ser b ao quadrado 36. Ops. 36 menos 4a, que é 1c, que é 16. Então, vai ser menos 36 menos 16, 20, menos 20 sobre 4, menos 5. Então, a gente tem a resposta, que eu vou colocar ali em cima em azul, porque eu fiquei sem espaço. Y-vértice igual a menos 5. Vou colocar mais bonitinho. Y-vértice igual a menos 5. E essa aqui é a nossa resposta. Agora, nessa outra questão, a gente tem que um grupo de biólogos está estudando o desenvolvimento de uma determinada colônia de bactérias e descobriu que, sob condições ideais, o número de bactérias pode ser encontrado através dessa expressão, 2000 vezes 2 elevado a meio t, sendo t em horas. Considerando essas condições, quanto tempo após o início da observação o número de bactérias será igual a 8.192.000. E então, a gente vai colocar isso aqui em 2000. Vamos colocar essa função, né, que está ali. 2000 elevado a meio t é igual a 8.992.000. A gente já consegue cortar os zeros aqui, né, dividir os dois lados por 1000, para já ajudar a gente. A gente pode dividir também os dois lados por 2. Então, esse lado aqui vai ficar 1 e esse outro vai ficar 4. 0,96. 4.096.
E aí, o 4096, a gente pode fatorá-lo para descobrir qual a relação dele com aquela potência ali de base 2. Então, divide por 2, 2, 0, 4, 8. Divide por 2 de novo, 1, 0, 2, 4. Divide por 2 de novo, 5, 1, 2. Divide por 2 de novo, 2, 2, 5, 6. Divide por 2 de novo. Será que eu vou ficar sem espaço? 1, 2, 8. Divide por 2 de novo, 64. E aqui a gente já sabe que é de 8 vezes 8. E 8 vezes 8 é 2 elevado a 3 vezes 2 elevado a 3, se a gente continuasse. Né? Então aqui a gente tem 2 meio elevado a meio t. Aí a gente vai utilizar as propriedades de potenciação, que nós temos aqui 2 elevado a 6, mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, nós temos aqui o 4096 é 2 elevado a 12. Então, a gente usa a propriedade de potenciação para ignorar a base, que é a mesma. Então, a gente fica com meio t igual a 12. Se a gente passa o meio para lá dividindo, 12 dividido por meio, nós temos que t é igual a 24 horas. Então, essa é a nossa resposta. Vai demorar um dia para as bactérias atingirem 8.192.000, de acordo com a função aqui do grupo de biólogos. Nessa questão 24, diz que, considerando que p de x é 2x ao cubo menos kx ao quadrado mais 3x menos 2k, para que valores de k temos P2 igual a 4. Então, aqui é meio que a gente substituir mesmo naquele ali, o P2 igual a 4. Então, tem que dar 4, e a gente substitui ali por 2. 2 vezes 2 ao cubo, menos 2 ao quadrado, vezes k, como está ali. Ficou um k estranho. Mais 3 vezes 2, menos 2k. Ficou sem espaço. Calma aí, vou fazer menor. 3 vezes 2, menos 2k. Menos 2k. Agora, a gente vai desenvolver isso, porque é uma equação bem simples, né, com só o k ali. Então, 4 é igual a 2 a quarta, né, que é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 2, 16. Então, aqui é 16, menos 4k, né, que é o 2 ao quadrado, mais 6, menos 2k. Então, a gente vai ficar com 16 mais 6, 22. E passar o 22 para lá negativo, já passando. Então, vamos ficar com menos 18, igual a menos 4, junto com menos 2k, nós temos menos 6k. E passando o menos 6 para lá, dividindo. Então, k vai ser igual a menos 18 sobre menos 6, que isso é igual a 3. Então, para quando k foi igual a 3. E aí nós temos nossa resposta. Então, vou colocar ali em cima também a observação, né, de que é substituir. Substituir. A gente substitui e faz a conta. Nessa questão,
É uma questão de produtos notáveis, então a gente vai ver que, ao entrar na sua sala, Pedro encontrou as seguintes anotações, abaixo no quadro. Usando seus conhecimentos sobre produtos notáveis, Pedro determinou corretamente o valor da expressão a ao quadrado mais b ao quadrado. Então, nós temos duas informações. A mais b é igual a 6 e A vezes b é igual a 4. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar a primeira informação, que é A mais b, igual a 6, e multiplicar e elevar os dois lados ao quadrado. Lembrando que a ao quadrado mais b ao quadrado é diferente disso aqui, que é a mais b ao quadrado, é diferente. A soma dos quadrados não é igual ao quadrado da soma, tá, gente? É bem diferente o resultado. Por exemplo, aqui, esse aqui embaixo, essa última expressão, é a soma dos quadrados. E essa expressão aqui em cima que a gente acabou de escrever é o quadrado da soma. E o quadrado da soma vai dar algo bem diferente, igual a gente vai ver agora, né? Que o quadrado da soma dá o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro e o segundo, mais o quadrado do segundo, que é igual a 36, que é 6 vezes 6 ali. E a gente substitui esse AB por 4, porque A vezes B é igual a 4, então A ao quadrado é igual a 2, A ao quadrado mais 2 vezes 4 mais B ao quadrado é igual a 36. E A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a 28. Então, a gente descobriu aqui a resposta. Essa é a resposta correta. Vou colocar aqui até de azul. E a próxima. Só vou apagar aqui para deixar mais legível, que essa letra está muito estranha. A próxima questão. Já é uma questão de análise combinatória, entrando aqui já no final da prova. E aqui diz: quantas senhas de 4 algarismos diferentes podemos escrever com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9? Então, a gente quer 4 algarismos. A gente pode escrever aqui qualquer algarismo de 1 a 9. Então, quando a gente vai escolher o primeiro algarismo, nós temos 9 possibilidades. A gente pode escolher qualquer um dos 9 números. Mas só que depois a gente precisa escolher um diferente, porque é de 4 algarismos diferentes. Então, a gente vai ter 8 números para escolher no próximo algarismo, e depois 7 números, e depois 8 números. Dessa forma, a gente vai ter uma quantidade de possibilidade de 3.024 possibilidades. De senhas, na verdade, né? Senhas. Vou colocar na frente mesmo. Senhas. Aqui é uma questão de arranjo, porque no arranjo, importa a ordem. Então aqui importa a ordem, né? Porque mesmo que sejam os mesmos 3 jogadores no pódio, existem diferentes maneiras, porque um jogador pode ser tanto primeiro, segundo ou terceiro lugar, e vai ser diferente para ele se ele for terceiro ou primeiro lugar, né? Então, aqui vai ser arranjo, e a gente vai utilizar essa formulinha de arranjo para resolver essa questão. Então, a gente pega N números, né, N jogadores, pegando PAP, que é 8 jogadores, pegando 3 a 3. Então, a gente pega 8 jogadores, pegando 3 a 3, que é 8, menos 3 aqui,
esse sinalzinho de exclamação quer dizer que a gente precisa multiplicar dessa forma. E a gente pode ir até o 5, porque aqui embaixo vai ficar 8 menos 3, 5, e aqui a gente vai poder dividir. Então, 8 vezes 7 vezes 6, a gente descobre que esse arranjo de pessoas, 8 pegando 3 a 3, é igual a 8 vezes 7 vezes 6, 836. 836 formas diferentes. E aí eu vou marcar aqui, como de costume, com azul. Por exemplo, um grupo de 3 pessoas, ele não importa a ordem. Se for Ana, João e Maria, o mesmo grupo de Maria, João e Ana, não importa. É o mesmo grupo, só que em uma ordem diferente. Não vai alterar, como se fosse um pódio. Então aqui são 20 alunos, né? Pegando 4, de 4 em 4 alunos. E aí a gente vai utilizar a formulazinha de combinação, que seria 20 sobre o 20 menos 4. Então aqui a gente pode ir até o 16, 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 vezes 16 sobre 16 e 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que é o do 4 ali. Então a gente pode dividir esses 16 aqui, vai dar 1. E o 4 vezes, e 20 vezes 19 vezes 18 vezes 17 sobre 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar um resultado de... Vou usar a calculadora aqui. Vai dar um resultado de 4.845, que é a nossa resposta aqui. Na questão 29, a penúltima questão da prova, qual a probabilidade de tirar um as ao retirar ao acaso uma carta de um baralho com 52 cartas, que possui 4 naipes, sendo um as em cada naipe? Se um as é em cada naipe, então tem um as de copas, um de paus, um de ouros e um de espadas. Então quer dizer que tem 4 as. E a probabilidade de retirar ao acaso uma carta de um baralho com 52 cartas, então a gente tem 4 as, né? E 52 cartas no total. Então vai ser essa divisão aqui que vai definir. Porque a gente tem 4 possibilidades em 52, então a gente só dividir a quantidade de possibilidades que a gente tem pelo total de possibilidades. Então a gente tem aqui, dividir por 2 em cima e 2 embaixo, tem 4, 2, 26, igual a 1 sobre 13, que é igual a 0,077. E isso daqui, então a resposta é que a probabilidade, vou colocar aqui igual a P, né, a probabilidade é igual a 7,7%. Então, dividindo a quantidade de possibilidades que a gente tem por todas as possibilidades totais, aí, sei lá, o espaço amostral, a gente tem a nossa possibilidade. Então, a gente tem 7,7 chances em 100 de puxar um as aí nesse baralho. E agora, a última questão é a questão de, se a gente lançar uma moeda 5 vezes, qual a probabilidade de cair cara 3 vezes? Então, a gente primeiro vai pegar todas as possibilidades, igual na questão anterior,
que aqui nós temos 2 elevado a 5 possibilidades, né? 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8, 8 vezes 2, 16, e 16 vezes 2, 32, que é aqui 32 possibilidades. Total, né? No total aqui. 32 possibilidades no total. E aí, em um segundo momento, a gente vai aqui classificar, anotar, né, quais são as vezes que cai 3 vezes cara. Então, C vai ser cara e K vai ser coroa, que eu vou colocar aqui. Então, existe uma possibilidade de cara 3 vezes, depois 2 coroas. Existe a possibilidade de cara 3 vezes junto de novo, com coroa nos lados, coroa 2 vezes, depois 3 caras, cara, coroa, cara, coroa e depois 2 caras, cara, 2 coroas e 2 caras. Tem também coroa, cara, cara. Não, esse eu já fiz. A gente volta e tenta refazer aqui. Na verdade, eu acho que seria cara, coroa, coroa. É um que a gente não fez ainda. A gente também não fez cara, coroa, cara, coroa, cara, coroa. Não fizemos qual mais? Não fizemos cara, coroa, 2 caras primeiro, depois uma coroa, uma cara. Não fizemos essa, né? Não fizemos também. Não. Temos também quais? Não fizemos também coroa, cara, coroa, cara, pelo que eu vi ali. E também, por último, eu acho que tem mais uma. Vamos descobrir que por último, a gente tem talvez aqui coroa, cara, coroa. Então a gente teria 10 possibilidades. 10 possibilidades aqui. Dentre as 32, vai ter cara 3 vezes. Então, esse 10 dividido por 32, vamos dizer 5, baixo 16, e 16. Então, esse 5 dividido por 16 aqui, ele vai para baixo aqui, como 0,3125. Então, isso aqui corresponde a uma probabilidade de 31,25%. Então, essa é a nossa probabilidade. E é isso. O teste termina aqui, foi só isso, foram só 30 questões. E no mais, né, vou fazer aqui um B bonitinho, bons estudos para vocês. E se você viu até aqui, espero que tenha gostado dessa correção. Estou aprendendo agora a mexer aqui com essa alta tecnologia aqui de escrever no PC, mas basicamente é isso. Espero que tenha gostado e até a próxima.